Bem-vindos a mais um podcast Crimes! Bem-vindos ao nosso extraordinário, magnífico e inigualável podcast Crime. Aqui quem fala é Detley, sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado numa história real. Comente, divulguem, inscrevam-se nos nossos comentários, nos nossos podcasts. Na semana passada, falei do podcast A Luz Brilhante Deve Morrer, da série Grandes Crimes da Humanidade. Essa era a primeira parte do podcast. Falamos do quê? Falamos sobre a figura de Lumumba. Eu queria agradecer a todos os comentários do nosso podcast. Por exemplo, veja só, falar bem demais também pode ser um problema. Ou, bom aprender assim. Ou, perfeito, esperando aqui a continuação da história da próxima semana. Outro comentário! Vamos tocar o sininho. Vamos inscrever no canal, galera. Verdade, faço das palavras do nosso seguidor aí as minhas. Conta aí, Detley. Próxima. Podcast Crime chegando toda sexta-feira. Inscreva-se toda sexta-feira, 20 horas. Tem a nova história real da nossa humanidade. Bom, vamos ao episódio de hoje, episódio número 9. É a sequência da história A Luz Brilhante Deve Morrer. No episódio anterior, contamos sobre a grande luz na figura de Lumumba. Seu grande discurso no dia da independência do Congo. Hoje, falaremos das consequências dessa independência. No final do seu discurso, Lumumba grita para o salão: Viva o Congo! O Congo livre e soberano! Esse momento é muito interessante, porque de um lado resumiu o sentimento, não apenas no Congo, mas em muitas partes da África, em relação às potências coloniais. Por outro lado, também foi o clímax do que estava por vir, porque foi a afronta máxima. A Bélgica foi desprezada, mas ao mesmo tempo, a Bélgica ainda estava presente no Congo. A história, de novo, poderia terminar aqui, quando Lumumba terminou o discurso, mas ela não terminou. Lumumba foi um grande orador, mas 10 semanas depois, não estava mais no cargo. 7 meses depois, estava morto. Lumumba foi um grande orador. 10 semanas depois, já não estava mais no cargo. Essa é ainda uma pré-história, porque essa independência continua sendo negociada. Os belgas ainda estão em Leopoldsville. Os congoleses viajaram para Bruxelas com uma delegação para negociar. E foi interessante notar que o poder colonial permitiu que essa delegação viajasse para Bruxelas. Mas Lumumba foi preso e não podia ir, não. Em janeiro de 1960, foram realizadas negociações sobre a data da independência. Houve um momento muito raro de união entre os delegados em Bruxelas. Lumumba deveria ser libertado. Então, ele voou para Bruxelas e foi recebido com entusiasmo. A independência foi sensata. O que aconteceu depois também teve uma série de fatores que não tinham nada a ver com o próprio Lumumba. Uma jovem elite africana, uma jovem elite congolesa, comprando limusines, levando uma vida de prestígio. E, de repente, a divisão se torna reconhecível. Que não é mais uma divisão entre brancos e negros que Lumumba falou no discurso do qual comentamos no podcast anterior, mas uma divisão entre negros e negros. Em Bruxelas, Lumumba desce do avião e encontra um amigo.
Esse amigo agora trabalha como jornalista em Bruxelas e os dois tinham se conhecido no Congo. Os dois passaram noites bebendo cerveja, conversando sobre política e eles têm uma biografia semelhante. Ambos estudaram em escola missionária, ambos foram autodidatas, ambos saíram do nada para se tornarem figuras intelectuais. No Congo, ambos viajaram de um lugar para o outro com suas scooters e faziam política. É realmente uma história shakespeariana que acontece entre esses dois homens. Presta atenção. Você precisa imaginar. Eles são bons amigos. Agora, José Mobutu, presta atenção nesse nome, José Mobutu, cumprimenta Lumumba no aeroporto e o leva para o hotel. Durante 2 ou 3 dias, Mobutu se torna uma figura importante nas intensas negociações entre os belgas e os congoleses. Depois de alguns dias, Lumumba voltou para o Congo para se preparar para as eleições. Ele deixa Mobutu para trás para continuar as negociações na Bélgica. Mais tarde, ele retorna ao Congo e se torna um dos colaboradores mais próximos da independência. No dia da independência, durante o discurso que acabamos de falar, ele está sentado na primeira fila, de terno branco, ouvindo seu amigo Lumumba discursar. Mobutu era, nesse tempo, uma das poucas pessoas que Lumumba confiava. Presta atenção na história, gente. Após a independência, o caos se instalou rapidamente no Congo. Poucos dias houve um motim. Os soldados se amotinaram nos quartéis de todos os países, porque perceberam, somos independentes, mas nada mudou. Recebemos o mesmo salário, temos a mesma comida ruim, somos apenas mais independentes agora, mas o que ganhamos com isso? Vemos os recém-eleitos comprando carros chiques, passeando de carros de luxos para lá e para cá, e nós ainda temos que escoltá-los. Lumumba precisava controlar essa situação de qualquer forma. Há saques, as casas são ocupadas pelos oficiais belgas, mulheres são estupradas, 6.000 belgas fogem da noite para o dia, atravessando o rio em direção à parte francesa do Congo. O país está um caos. Lumumba precisa urgentemente fazer alguma coisa. Então ele demite os generais belgas e promove todos os soldados congoleses. Ele precisa de alguém que possa confiar. Ele coloca seu amigo Mobutu no comando. Jornalista de 29 anos torna-se chefe de um exército congolês. Não há infraestrutura no Congo, gente. Não há estradas, não há administração, não há medicamentos, não há funcionários públicos, não há gerentes. O Congo libertado é um caldeirão. Está apenas no processo de administrar de alguma forma o caos e colocar no controle. No dia seguinte da independência, a província mais rica do Congo, Katanga, por que ela era mais rica? Porque a empresa de mineração belga mandava lá. No dia seguinte, ela pede independência do Congo. E alguns dias depois, a empresa de mineração belga transfere uma enorme quantidade de dinheiro para o novo governo de Katanga. Presta atenção, Katanga. Então Lumumba, desesperado, procura ajuda internacional. Ele recorre aos Estados Unidos. Eles dizem, não, nós não vamos ajudar. Recorra às Nações Unidas. Nações Unidas o ajudaram. Pouquinho. Ele precisava de soldados. A guerra havia estourado. Ele precisava lutar. Era uma guerra entre milícias e exército. Então, Lumumba procurou a União Soviética. Aí que ele fez dos Estados Unidos um inimigo. Ele recebe apoio militar. Os Estados Unidos só observando.
O embaixador da Bélgica escreve para Washington: nosso objetivo final é destruir o governo de Lumumba. Temos que encontrar outro cavalo para colocar no lugar, senão perderemos o Congo. Os americanos não enviaram ajuda alguma, mas enviaram Larry Deauville ao Congo. Ele era funcionário da CIA e estava encarregado da estação da CIA em Leopoldsville. Leopoldsville era a capital do Congo na época. Ele foi encarregado de encontrar um novo cavalo. Distribuiu panfletos anti-Lumumba nas ruas. Certificou-se de que todos os jornais falassem mal de Lumumba. Você pode ver que a guerra de propaganda que temos hoje não é nenhuma novidade. No verão de 1960, José Mobutu, o amigo de Lumumba, está sentado no escritório de quem? De Larry. José Mobutu pede dinheiro para organizar seus soldados, como um fator político no Congo. Os Estados Unidos lhe dão dinheiro. Isso faz com que José Mobutu, com a ajuda dos americanos e belgas, deponha o governo de Lumumba pouco tempo depois. Ele, José Mobutu, organizou o golpe contra o seu amigo. Podemos ver aqui que os grandes pensadores e oradores, os grandes visionários que têm ideias incríveis, que pensam além de tudo, que levam as pessoas adiante, que são a força motriz por trás do desenvolvimento em geral. Todas essas pessoas o mundo precisa sim, mas se elas tiverem que estabelecer algum tipo de administração, não terão chance. Não quero nem saber como seria a Índia se Gandhi tivesse sido presidente? Ou como seria Israel se Jesus tivesse sido governador de lá? Lumumba não teve a menor chance. Você pode ver aqui o poder do dinheiro, dos militares e da política. Ele não teve nenhuma chance contra o governo americano. O governo britânico, o governo alemão, o governo belga, todos estavam envolvidos. Aqui você pode ver de novo que grandes discursos não são suficientes, pois depois que o discurso é feito, não resta mais nada. Lumumba está encarcerado em sua residência. Os soldados de Gana o protegem. Gana, Egito, Dinamarca, Suécia o apoiaram até o fim. Ele ainda é muito popular. Quando ele sai da sua casa, há reunião espontânea. Ele discursa. Os britânicos e americanos olham para tudo isso e dizem: esse homem precisa sumir. A pressão aumenta. O homem tem que sumir. Ao redor do círculo de soldados que protegiam Lumumba, havia agora um círculo de soldados do seu ex-amigo Mobutu. Eles tentaram prender Lumumba, mas os soldados ganenses não o deixaram passar. Isso aconteceu em 26 de setembro de 1960. Há documentos de Washington que dizem: temos que matar Lumumba. Documentos da Bélgica dizem a mesma coisa. Os belgas disseram: Lumumba deveria cair em um rio cheio de crocodilos. O presidente dos Estados Unidos dá uma ordem de assassinato. Opa! Será que hoje em dia mudou alguma coisa? Em 26 de setembro, nosso querido amigo agente Larry Deville conhece um funcionário da CIA. Ele tem o apelido de Dr. Diff. Ele é bioquímico e é responsável pela criação de venenos da CIA.
Pensei que isso só acontecia em filmes de espionagem. Por exemplo, ele tentou assassinar Fidel Castro 2 vezes. Uma vez com um charuto envenenado e outra vez com um traje de mergulho pulverizado com fungo no seu interior. Nenhum dos dois funcionou, como sabemos. Que tipo de métodos são esses? Eles são assassinos. Em nome do Estado. Esse Dr. Diff traz um tubo de pasta de dente escondido em uma pequena mala para Leopoldsville. Larry Devil recebe a tarefa de alguma forma garantir que esse creme dental chegue à escova de dentes de Lumumba. Isso não é fácil. Ele tenta várias vezes passar pelos soldados de Gana que estão cuidando da casa de Lumumba, mas não consegue. Lumumba percebe que o cerco ao redor dele está ficando cada vez menor. Ele recorre a um amigo que fez no Egito. Ele estava trabalhando como diplomata em Leopoldsville, na embaixada egípcia. Ele era um amigo próximo que realmente podia confiar. Esse amigo visitou Lumumba. Lumumba tinha 4 filhos. O mais novo deveria ficar com a mãe, mas os 3 filhos mais velhos deveriam ser levados para um lugar seguro por esse amigo Ishak. Lumumba sentiu que as coisas estavam ficando difíceis para ele. Em 27 de outubro de 1960, Ishak deu a essas 3 crianças um novo passaporte diplomático, novos nomes próprios e chamou de seus. O plano era levar essas crianças para fora do país. Ele foi até a casa de Lumumba com um carro cheio de garrafas de uísque que distribuiu para os soldados e dessa forma conseguiu entrar. Em seguida, escondeu as 3 crianças na parte de trás do carro, debaixo dos tapetes, entre os engradados de uísque. Despediu-se de Lumumba, distribuiu mais algumas garrafas de uísque aos soldados e conseguiu sair com as crianças. O momento mais difícil foi no dia seguinte. Eles foram de carro até o aeroporto e queriam embarcar no avião. No aeroporto, um soldado dinamarquês o inspecionou. Ele olhou para as 3 crianças negras e depois para Ishak, que tinha pele branca. Ele disse, Ishak, esse amigo respondeu, não é crime ter amigos com uma mulher negra. E foi liberado. Ele voou para o Cairo com as 3 crianças. Ishak e sua esposa já tinham 3 filhos. E de repente, eles tinham mais 3. Eram 6 filhos, de repente. As crianças dividiram as camas, os guarda-roupas ao longo de décadas. Viveram no Cairo e se tornaram verdadeiros irmãos. Ishak era um verdadeiro amigo. Lumumba foge da prisão domiciliar escondido em um carro. E é claro que as buscas começam imediatamente. Devil, o agente da CIA, consegue um helicóptero de busca. E em alguns dias depois, Lumumba é preso e enviado para a prisão. Lumumba é preso porque não tem pontes. Ele estava esperando por uma balsa. Ele chega a Leopoldsville e é enviado para a prisão militar. A história podia terminar aqui, de novo, mas não termina. Ela continua. Lumumba é arrancado do helicóptero, é puxado pelos cabelos, é espancado, é chutado, é empurrado para o chão. Há fotos disso tudo na internet. Em uma foto, é possível ver Mobutu, seu velho amigo, olhando tudo e sorrindo. Lumumba foi preso e mesmo na prisão era popular entre seus amigos presos. Lumumba não sobreviveria à Katanga. Os belgas resolveram mandar para lá. Mesmo durante o voo, houve graves abusos. Há uma história horrível do que aconteceu a bordo. O copiloto
vomitou, pois não aguentou ver as atrocidades que estavam fazendo com Lumumba dentro do helicóptero. Naquela noite, Lumumba e dois outros prisioneiros são levados sob comando belga para a floresta e fuzilados por soldados de Katanga. Mais uma vez, esse poderia ser o final da história, mas também ainda não terminou. Eles queriam a todo custo evitar que uma cruz sagrada, a Cruz dos Mártires, fosse criado em torno de Lumumba. Fizeram as coisas mais bestiais que já li, que também não quero detalhar. Desenterraram o corpo, dissolveram em ácido. Pode-se dizer que Lumumba foi assassinado várias vezes. Ele foi várias vezes assassinado após sua morte. Ele foi mergulhado em ácido sulfúrico, foi queimado, as cinzas foram jogadas pela janela do carro em movimento. Eles tinham muito medo de Lumumba. Tudo de Lumumba foi destruído, exceto um dente. 6 anos depois, 1966, um monumento foi erguido a Lumumba por seu amigo e inimigo Mobutu. Como isso aconteceu? Algumas coisas aconteceram nesse meio tempo. Mobutu não é mais chamado de José Mobutu, mas sim de Mobutu Sese Kuku. Leopoldsville agora se chama Kinshasa. E Elizabethville se chama Lubumbashi. Lumumba sempre disse que erradicaria tudo que lembrasse a Europa. Uma onda de renomeação estava ocorrendo em todo o país, e essa africanização significava que ele se lembrava do herói nacional, a figura da luz do Congo, Patrice Lumumba, seu antigo amigo. Com esse gigantesco show de propaganda, ele está tentando apagar a traição ao amigo e instrumentalizar politicamente a memória dele para si mesmo. Ele está construindo um enorme monumento em homenagem a Lumumba no oeste de Kinshasa, e uma tentativa de instrumentalizar o nome de Lumumba para si. Dedicaremos o próximo episódio só para Mobutu. Portanto, serei breve agora. Mobutu não é melhor do que os outros governantes coloniais belga. Ele está acumulando riquezas. Ele tem várias residências na Europa. Ele celebra shows. Ele traz Muhammad Ali e George Foreign, a luta de boxe mais famosa de todos os tempos, para o Congo. Ele administra o Congo na filosofia pão e circo. Em primeiro plano, distrai, e em segundo plano, explora tudo que pode. Alguma novidade em relação a hoje? Vamos voltar a Lumumba. Descobriu-se que um oficial belga encarregado de se livrar do corpo de Lumumba guardou um dente para si como lembrança. Até que sua filha teve uma entrevista, e durante dessa entrevista, de repente trouxe à luz a história do dente. Ele foi analisado e houve realmente a certeza de que o dente era de Lumumba. A filha de Lumumba, Juliana, escreve uma carta ao rei belga em junho de 2020, pedindo que esse dente fosse devolvido para o Congo. Em julho de 2022, ela viajou para Bruxelas e recebeu o dente das mãos do primeiro-ministro belga. A família o trouxe de volta para o Congo. Ele foi colocado em um caixão de madeira de uma preciosa árvore da floresta tropical do Congo e viajou por todo o país. A história podia terminar aqui. Será que agora termina a história de Lumumba? No próximo episódio, contaremos a sequência da história de Lumumba e seu grande amigo, inimigo, Mobutu.